Com vocês. Bom, encerrando aí mais uma semana, encerrando que eu falo a minha última aula da semana com vocês, para a gente dar andamento, dar continuidade em toda essa informação. Muita saudade de vocês, tá? É um período que nós precisamos aí manter esse isolamento, mas o amor, o carinho e toda a atenção continua, tá? Quero que vocês tirem dúvidas, mantenham esse diálogo pelos meios de comunicação, para a gente dar andamento aí. Lembrando que é um ano de extrema importância, aí é a metade do caminho até aquela tão sonhada vaga nas universidades pelo Brasil afora, tá? Iremos comemorar muito e ainda sorrir muito sobre todos esses processos. Na última aula, eu encerrei falando justamente sobre os outros tipos de regionalizações dentro do território brasileiro e principalmente as características que levaram a todo esse processo. Lembrando que são regionalizações não oficiais. E aí vocês podem se perguntar, Etienne, por exemplo, mas professor, se são regionalizações não oficiais, por que elas foram criadas? Justamente para isso, para ter uma outra visão e uma outra análise em relação ao território. É importante descrever que o Brasil ele pode ser visto de todas as maneiras e cada estudo realizado tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento na nossa qualidade de vida e outros mecanismos de cunho, de ação política e da ação do poder público de modo em geral. As relações em questão de regionalização, elas são criadas justamente para quê? Para promover a melhor atenção e melhor distribuição dos fundos. Um estado como São Paulo, que é extremamente populoso, ele vai receber muito mais benefícios, recursos financeiros, em contrapartida ao estado de Roraima, que é um estado menos populoso e apresenta uma densidade demográfica inferior, ok? Agora, nós iremos trabalhar justamente sobre todo o propósito de regionalização do território brasileiro, fazendo uma linha do tempo, ou seja, desde a primeira regionalização realizada até a chegada, a criação do IBGE no Estado Novo de Getúlio Vargas. Então aí, Marielle, nós temos toda uma realização. A primeira regionalização oficial do território brasileiro, ela foi criada pelo engenheiro André Rebouças, e é esta regionalização que vocês podem visualizar aqui, realizada em 1889, em plena proclamação da República, onde o Brasil abrange uma característica em meio a essa possibilidade de transformação, de meio social, visando principalmente uma modernização do seu cenário e até mesmo obter demais informações. Eu trouxe aqui dois mapas para que possamos comparar todo esse propósito. André Rebouças, em 1889, realiza a primeira regionalização do Brasil, levando em consideração as zonas agrícolas. O Brasil é dividido em 10 regiões, onde cada uma apresenta um cenário de produtividade diferente. E aí, aqui ao meu lado, eu tenho um mapa já comentado com vocês em outras aulas sobre todo o cenário de produtividade econômica do século XIX. Vocês podem observar uma elevação no contexto da mineração, um avanço em relação à produção do algodão, as tão conhecidas drogas do sertão que dão espaço aí a todo o processo de produtividade do ciclo da borracha e outros mecanismos. E é claro, Roar, sem esquecer da pecuária, a criação de animais que ganha aí um grande impulso dentro do território. Levando em consideração todo esse processo, nós temos a regionalização do território brasileiro em 10 regiões, sendo hoje as regiões norte e centro-oeste distribuídas em região Amazônia e região central. É claro que com grandes diferenças da regionalização da atualidade.
Vocês podem observar que Mato Grosso era considerado o maior estado em proporção territorial do espaço brasileiro, sendo ele composto pelo atual estado de Rondônia, pelo estado de Mato Grosso do Sul também, bem como o estado de Goiás ainda não tinha passado pela sua divisão, sendo ele integrado ao atual estado de Tocantins. Aqui onde eu estou, estão percebendo que o Brasil não tem o Acre? Aí aquelas piadinhas que o Acre não existe, o Acre tem dinossauro, por quê? Neste período, se presencia uma grande migração e uma grande chegada de povos nessa região do Acre que até então pertencia à Bolívia e só foi reconfigurado ao território brasileiro no início da década, no início do século XX, a partir do Tratado de Petrópolis. Pode observar também que não temos os estados de Roraima e do Amapá no extremo norte. São eles hoje considerados estados, mas que logo após vocês vão observar que com a criação do IBGE por Getúlio Vargas, eles se configuram a princípio como territórios nacionais, ok? A capital federal ainda se localizava no Rio de Janeiro e Brasília ainda nem em sonho existia, ok? Bom, passando por outras transformações, chegamos a 1893 e o geógrafo francês Élisée Reclus cria uma outra regionalização do território brasileiro, levando em consideração os aspectos naturais de cada localidade, envolvendo principalmente o cenário hídrico. Vocês podem perceber que nessa regionalização aqui, o grande envolvimento fica marcado pelo contexto de bacias hidrográficas, ou seja, pelos canais hídricos que passam por cada localidade e os fenômenos, é claro, que contribuem para o cenário produtivo. Nesse período, nós temos uma expansão cada vez maior da produção do café na região sudeste, da mineração e da pecuária na região centro-oeste, que era conhecido aí basicamente como Mato Grosso, e na costa amazônica, a Amazônia representada pelos estados do Amazonas e o estado do Pará. Ou seja, reflexos justamente para atrair o quê? Atividades econômicas. Uma mudança principalmente em relação ao estado de Goiás, que não faz parte da região central, como proposto por André Rebouças na regionalização anterior, e passa a fazer parte da chamada vertente do Tocantins, que simboliza justamente a bacia Tocantins-Araguaia. Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Sergipe, fazem parte aí da bacia do São Francisco em uma vertente oriental, a extremo leste do território brasileiro. E por fim, o Rio Grande do Sul sendo regionalizado em uma única base regional em um seu único estado, ok? E por aí nós temos essa mudança territorial e toda essa reconfiguração que demanda uma outra faixa do nosso território, ok? Bom, e aí para fechar todo esse processo de regionalização anterior à criação do IBGE, lembrando que o IBGE ele só é criado no estado Novo Getúlio Vargas. Nós temos a regionalização proposta por Delgado de Carvalho, uma das regionalizações que eu considero mais inerente às condições e à situação do território brasileiro no início do século XX. Nós temos essa regionalização proposta em 1913, levando em consideração os aspectos físicos e, consequentemente, como esses aspectos físicos, o clima, o relevo, o solo e a hidrografia, interferem ou influenciam nos grupos humanos. E aí nós precisamos recapitular dois conceitos fundamentais da geografia, as correntes do pensamento geográfico, conhecido como determinismo e possibilismo. Lud, galerinha aí da MED, vamos focar muito nessas duas ideias, tá? Isso cai de gaiata nos grandes vestibulares do país.
correntes do pensamento geográfico. Seria um casamento aí entre a geografia, a filosofia e a sociologia, um pensamento amplo sobre a ocupação do ser humano no espaço natural e de que maneira esse espaço natural pode contribuir para o seu desenvolvimento ou para o seu subdesenvolvimento. Recapitulando, o determinismo ele foi criado no final do século XIX por Friedrich Hatzel, alemão, que contribuiu justamente para quê? Para o expansionismo da Alemanha em pleno final aí do século XIX. Marielle vai lembrar de cara, neocolonialismo, imperialismo europeu sobre o território, sobre o continente africano. Friedrich Hatzel julgava que o espaço determina o ser humano, ou seja, o Cauã só é desta maneira pelo espaço em que ele se apropria. Augusto, diga-me por onde tu andas, que eu direis quem tu és. Ou seja, essa relação que muitas vezes é classificada como preconceituosa. Mas segundo os ideais de Friedrich Hatzel, a ideia determinista era justamente o quê? Relacionar o propósito das condições naturais da localidade onde se apropria e como isso pode intervir na nossa formação humana. E aí eu trago imagens aqui do sertão nordestino. Como vocês podem observar, esse cenário de seca, cenário de pobreza, que acaba contribuindo, infelizmente, com as imensas desigualdades sociais e com fatores relacionados à subnutrição, desnutrição e pobreza que nós já estudamos, inclusive, no capítulo anterior. Professor, e o possibilismo? O possibilismo é justamente o seguinte: o possibilismo é a relação criada por Vidal de Lablache, o francês, para contradizer os ideais do determinismo de Friedrich Hatzel. Friedrich Hatzel julgava o quê? Que o homem, que o ser humano é fruto do espaço apropriado por ele. Ou seja, Zeca apresenta toda essa definição porque ele se apropria de um determinado espaço, seja em condições boas ou condições negativas. Já o possibilismo não. O possibilismo ele julga o seguinte: que o ser humano ele deve se apropriar do espaço, ocupar esse espaço e adaptar esse espaço diante dos seus objetivos e diante das suas necessidades, porém, o ser humano sofrerá com as consequências de mudança desse espaço. E aí eu trago como exemplo todos os impactos ambientais que são promovidos pelo ser humano e as consequências adquiridas a partir de tudo isso. E onde eu quero chegar, que Delgado de Carvalho regionalizou o Brasil neste instante, levando em consideração justamente o quê? Como as características naturais do espaço podem interferir na qualidade de vida da população, levando ao Brasil uma regionalização em 5 grandes regiões: o Brasil setentrional ou amazônico, o Brasil norte-oriental, o Brasil central ou ocidental e o Brasil oriental, além do Brasil meridional, Brasil do Sul, que incorpora os hoje estados pertencentes à região sul do território brasileiro e o estado de São Paulo. E aí, por fim, nós temos, lá na década de 30, basicamente em 1936, a criação do IBGE, que vem com uma ideia da Diretoria Geral de Estatísticas, que logo depois foi transformada em Diretoria Nacional de Estatísticas. Lembram das correntes do pensamento geográfico, que eu acabei de comentar falando do determinismo e possibilismo? Também há a escola quantitativa, ou seja, a que utiliza dados matemáticos e estatísticos para comprovar e transmitir informações do território brasileiro. E com esse objetivo, a partir da década de 30 e sendo aí validado em 45, o Brasil começa
a analisar o seu território a partir de dados matemáticos, justamente para se obter informações que possibilitariam melhor a administração do território. Getúlio Vargas visou a criação do IBGE justamente para facilitar o reconhecimento territorial, extinguir todos os critérios já utilizados em regionalizações anteriores e estabelecer uma integração dentro do território, visando unicamente o povoamento do interior, ou seja, uma marcha para o oeste, como aconteceu nos Estados Unidos, um meio que possibilitasse um aproveitamento e uma ocupação melhor, tanto da Amazônia quanto aqui da região centro-oeste, ok? Pessoal, essas são as bases que a gente vai dar andamento. É claro que nós tivemos grandes transformações a partir de tudo isso, entre elas chegam a criação dos territórios federais, entre eles a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul, e até mesmo outros fatores da economia. Para argumentar e enriquecer ainda mais a nossa aula, eu quero que vocês pesquisem quais foram, aliás, os fatores que levaram à divisão do nosso estado em 1977 e a criação do hoje estado de Mato Grosso do Sul, ok? Isso aí vai possibilitar uma aquisição maior de conhecimento e uma interação maior na nossa próxima aula, ok? Boa continuação de semana, boas aulas para vocês, continuem extremamente focados e até a próxima semana. Beijo enorme e até mais.